Olá, meu nome é Lucas Ribeiro, da Universidade Federal de Pernambuco, e este trabalho é intitulado Regressão não linear para estimação do coeficiente de transferência de massa em uma coluna de borbulhamento. Bem, os processos de transferência de massa de oxigênio são processos de grande importância do ponto de vista industrial, sendo utilizados, por exemplo, nos processos fermentativos aeróbicos e em processos oxidativos. Para realizar a modelagem matemática desses processos, é necessário antes fazer uma estimação de parâmetros dos coeficientes de transferência de massa. E isso geralmente é realizado por técnicas de linearização, devido à grande simplicidade e facilidade desta técnica. O objetivo do presente trabalho foi estimar o coeficiente de transferência de massa em uma coluna de borbulhamento, comparando dois resultados, os obtidos pelas regressões lineares e os obtidos pelas regressões não lineares. Aqui a figura 1 mostra um diagrama simplificado do aparato experimental utilizado, onde aqui vemos no número 1 a coluna de borbulhamento utilizada com o diâmetro e altura especificados à direita no slide, e o distribuidor de gás utilizado foi do tipo placa perfurada. Aqui a oxigenação da fase líquida foi acompanhada por meio de uma sonda de oxigênio dissolvido, como mostra aqui o número 6, e acompanhada no computador. Inicialmente, a coluna foi preenchida com água destilada que foi desoxigenada por uma corrente de nitrogênio. Após a completa desoxigenação, esta corrente foi substituída por uma corrente de ar sintético nas vazões de 100, 180, 230, 360 e 420 litros por hora. O sinal da sonda de oxigênio dissolvido foi registrado até que atingisse a completa saturação de oxigênio dissolvido. E um procedimento de calibração do atraso no sinal da sonda foi realizado em triplicata, imergindo a sonda em um recipiente contendo água saturada com oxigênio. A dinâmica de resposta da sonda, ou seja, o atraso característico do sinal da sonda de oxigênio, foi modelado matematicamente segundo o modelo de pseudo-primeira ordem, comum na literatura. Neste modelo, CS representa a concentração indicada pela sonda, CO2 a concentração real de oxigênio dissolvido, CO2 sat a concentração de saturação e Ks é uma constante de proporcionalidade denominado condutância da sonda. Esta condutância foi então estimada pelas duas técnicas propostas, primeiro pela regressão não linear e o resultado comparado com a estimativa da regressão linear, conforme mostra a linearização na última equação do slide. Em seguida, a transferência de massa propriamente dita dentro da coluna de borbulhamento foi modelada segundo o balanço de massa na fase líquida, conforme mostra a equação diferencial, onde KLA é o coeficiente volumétrico de transferência de massa. E essa modelagem inclui tanto o modelo do atraso da sonda quanto este modelo de balanço de massa. Aqui, como primeiro resultado, temos os dados da dinâmica da sonda, ou seja, o procedimento de calibração realizado em triplicata para a determinação da condutância da sonda e assim poder modelar o atraso característico do sinal. As figuras ao lado mostram as 3 rodadas realizadas, incluindo os pontos experimentais, a regressão não linear e a regressão linear. Observa-se que em todos os casos, a regressão linear apresenta resíduos maiores nos pontos iniciais de tempo. Então, de maneira geral, a regressão não linear fornece um ajuste melhor do comportamento dinâmico da sonda. E em ambos os casos, observamos que os resíduos de regressão estão autocorrelacionados. Numericamente falando, temos aqui as estimativas fornecidas pelas regressões da condutância da sonda. Vemos aqui na tabela 1 as estimativas da regressão não linear e as estimativas obtidas por linearização. Todas as estimativas acompanham um intervalo de confiança a um nível de confiança de 95%, onde para o caso da regressão não linear, esses intervalos foram aproximados pela aproximação linear da matriz de covariâncias paramétricas. Um destaque aqui na última linha da tabela, mostrando o valor médio das 3 estimativas realizadas. Observa-se que a estimativa não linear apresentou um intervalo de confiança menor e um valor mais confiável, embora a estimativa linear apresente um intervalo de confiança que inclui o valor encontrado na estimativa não linear, mas a utilização do valor médio encontrado de ambas mostra que as estimativas são diferentes. Podemos justificar a diferença entre os comportamentos de ambas as regressões, dos ajustes e das estimativas,
com base numa interpretação estatística dos erros. Embora ambas as regressões presumam a hipótese de homocedasticidade, no caso da regressão linear simples, esta hipótese distorce os erros admissíveis, uma vez que ela está assumindo que tais erros são homocedásticos no domínio linearizado. Ou seja, se chamarmos a variável dependente da regressão linear menos logaritmo de 1 menos CS dividido pela concentração de saturação de U, podemos aproximar a distorção promovida pela homocedasticidade. Esta aproximação foi realizada considerando que a variância da concentração de resposta é aproximadamente igual à expectância do diferencial ao quadrado, diferencial da concentração de resposta, e isso implica que a variância da concentração de resposta é proporcional à diferença entre a concentração de saturação e a concentração de resposta ao quadrado, multiplicado pela variância da variável U. Como a regressão linear simples, a homocedasticidade presumida pela regressão linear simples assume que esta variância em U é constante, isto implica que a variância da concentração de resposta não é constante no caso da regressão linear simples, e valores de maiores variâncias são presumidos para os valores menores de concentração indicados pela sonda, justificando o comportamento observado da regressão linear simples e justificando a diferença entre as estimativas. Em seguida, temos aqui os resultados das estimativas do coeficiente de transferência de massa propriamente dito na coluna de borbulhamento, como mostra as figuras ao lado, mostrando as curvas para cada vazão estudada. As condutâncias obtidas tanto pela estimativa não linear e pela estimativa linear foram utilizadas para poder, então, estimar o coeficiente de transferência de massa em cada caso. Observa-se que o erro relativo entre a estimativa não linear e a estimativa linear foi de 26% a 185%, mostrando que, embora a condutância ela tenha um erro relativo pequeno, ela leva a estimativa posteriores com erros grandes, ou seja, a estimativa não linear deve ser usada em ambos os casos para fornecer valores mais confiáveis. Como conclusões do presente trabalho, primeiramente, a estimativa via regressão linear fornece valores menos confiáveis, levando a altos erros relativos. Em outras palavras, a regressão não linear permitiu uma melhor interpretação estatística dos dados experimentais de transferência de massa por borbulhamento, e como máxima, a linearização deve ser evitada em modelos originalmente não lineares, sendo necessário utilizar técnicas não lineares de estimação paramétrica. Agradeço a todos pela atenção prestada. Os interessados podem conferir o trabalho completo na íntegra, que está disponível nos anais do primeiro Web Encontro Nacional de Engenharia Química, e mostro-me disponível para dúvidas e questionamento ou afins por e-mail. Obrigado a todos.